A última mensagem que Flávio Bolsonaro enviou para o banqueiro preso, horas antes da queda do Império, não foi sobre política, não foi sobre eleição, foi sobre dinheiro atrasado. E a resposta que ele recebeu? "Tô na igreja, terminando, te chamo." O banqueiro estava indo para a cadeia, e o senador que queria ser presidente estava preocupado com o pagamento de um contrato milionário. O que ninguém sabia naquele momento é que essa conversa banal destruiria a candidatura mais forte da direita. E pior, dividiria a família Bolsonaro ao vivo, para o Brasil inteiro ver. Você provavelmente já ouviu falar sobre o escândalo do Banco Master, mas eu te garanto, você não ouviu a parte mais sombria. Porque o que veio à tona nos últimos dias não é só mais uma acusação, é um áudio, é uma confissão, é uma briga de irmãos exposta, e é a prova de que o dinheiro que saiu do maior rombo financeiro da história do país pode ter chegado no bolso de quem você nem imagina. Vamos voltar alguns meses, novembro de 2025. A Polícia Federal já estava em cima de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele não era um simples banqueiro, ele operava uma máquina de captação agressiva, prometendo rendimentos muito acima do mercado. Só que por baixo, segundo a PF, havia algo monstruoso: carteiras de crédito falsas, bilhões de reais em instrumentos fantasmas, um rombo estimado em 47 bilhões de reais. Quando a casa estava prestes a cair, Vorcaro tentou fugir, mas foi preso no aeroporto de Guarulhos. E logo depois, o Banco Central liquidou o banco. Fim da história? Não. Esse era só o começo. Porque quando a Polícia Federal apreendeu o celular de Vorcaro, encontrou algo que não estava nos relatórios do Banco Central. Encontrou conversas com Flávio Bolsonaro. E não eram conversas genéricas de apoio político. Eram negociações, cobranças, valores. E o mais bizarro, uma produção de cinema. Um filme sobre a vida de Jair Bolsonaro, protagonizado por Jim Caviezel, o ator que interpretou Jesus Cristo, dirigido por um cineasta de Hollywood. Tudo pronto para estrear semanas antes da eleição presidencial. Parecia o roteiro perfeito, só que o dinheiro para bancar esse filme não veio de onde deveria. E aqui entra o primeiro detalhe que explode qualquer versão oficial. O contrato do filme era de 24 milhões de dólares, cerca de 134 milhões de reais. Desse valor, pelo menos 61 milhões de reais saíram de Vorcaro e foram parar num fundo no Texas, nos Estados Unidos, um fundo ligado a aliados próximos de Eduardo Bolsonaro. Ou seja, o dinheiro do banqueiro acusado de destruir a poupança de milhões de brasileiros entrou na máquina de marketing da família Bolsonaro. Mas aí você pergunta, o dinheiro foi para o filme? A resposta veio da própria produtora. A Go Up Entertainment soltou uma nota seca. Não recebemos um único centavo de Daniel Vorcaro. O deputado Mário Frias, produtor executivo, repetiu a mesma coisa. R$0 do banqueiro no filme. Foi aí que a situação ficou ainda mais grave. Se o dinheiro não foi para o filme, para onde foi? Flávio Bolsonaro tentou segurar a onda. Disse que era tudo mentira. Horas depois, diante da autenticidade dos áudios, mudou a versão. Disse que era um filho procurando patrocínio privado para um filme sobre o próprio pai. Negou dinheiro público, negou Lei Rouanet, parecia ok. Até que o próprio irmão dele, Jair Renan Bolsonaro, entrou em cena. Vereador em Balneário Camboriú, Renan foi para as redes sociais com uma missão: defender a família. E acabou cometendo o erro mais grave que um político pode cometer. Ele confirmou que o dinheiro não foi para o filme. E atacou quem estava condenando o irmão sem provas. Mas ao confirmar que Vorcaro não pagou o filme, Renan respondeu a pergunta errada. A pergunta certa continuou no ar. E o silêncio de Flávio ficou ensurdecedor. Só que a confusão não parou aí. O escândalo vazou do quintal dos Bolsonaro e explodiu no campo da direita. Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, foi ao ataque. Chamou Flávio de imperdoável. Disse que era um tapa na cara dos brasileiros de bem. O vídeo viralizou em minutos. Parecia o fim da linha para Flávio. Mas aí, Eduardo Bolsonaro entrou em campo com uma informação que mudou totalmente a direção da história. Eduardo revelou que o próprio Zema havia recebido R$1 milhão de Vorcaro em doação de campanha. Tarcísio de Freitas recebeu 2 milhões e Jair Bolsonaro recebeu 3 milhões. O banqueiro preso por rombo bilionário financiava generosamente o círculo mais poderoso da direita brasileira. De repente, o discurso de direita limpa contra o PT corrupto começou a rachar e o muro de mentiras veio abaixo. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria dentro da própria família. Carlos Bolsonaro atacou Zema nas redes. Eduardo defendeu Flávio enquanto atacava Zema. Jair Renan, sem querer, ajudou a enterrar o irmão.
E Jair Bolsonaro, cumprindo prisão domiciliar, não disse uma palavra. A família, que sempre se vendeu como um bloco coeso, virou um campo de batalha, cada um puxando para um lado. E o áudio de Flávio cobrando o banqueiro continuava rodando. Imagina a gente dando calote num Dinka Diesel. Pô, ia ser muito ruim. Enquanto isso, milhões de brasileiros que perderam dinheiro no Banco Master assistiam a tudo de casa, sem entender como o senador que queria ser presidente tratava aquele escândalo como um simples atraso de pagamento. E é aqui que tudo muda. O que está em jogo agora não é mais a imagem de Flávio Bolsonaro, é a sobrevivência política de uma família inteira. A Polícia Federal tem o celular de Vorcaro há 6 meses. O que vazou até agora é apenas a ponta do iceberg. As próximas frentes de investigação vão atrás da mansão de Flávio no Lago Sul, em Brasília. Mais de 1.000 metros quadrados, mármore Carrara, aquecimento solar, registrada por 6 milhões de reais. Especialistas dizem que o valor real passa de 14 milhões. A diferença de 8 milhões de reais é exatamente o tipo de operação que Vorcaro usava para pagar políticos. Venda de imóvel por preço abaixo do mercado. O resto era propina disfarçada. A PF vai verificar se esse imóvel tem conexão com fundos ou empresas ligadas ao banqueiro. Se tiver, Flávio Bolsonaro deixa de ser apenas um senador enrolado, vira alvo de lavagem de dinheiro. E tem mais. O fundo no Texas, que recebeu 61 milhões de reais, quem controlava aquele dinheiro? Quem sacou? Onde foi parar? Se a investigação chegar até Eduardo Bolsonaro, o caso se transforma num tsunami político. Não vai sobrar um palanque seguro para nenhum membro da família. A pergunta que o Brasil inteiro vai fazer nos próximos meses é simples. Quantos desses políticos que receberam dinheiro de Vorcaro vão conseguir provar que foi tudo legal e quantos vão cair como peças de dominó? A direita se dizia unida contra o PT. Em 48 horas, entrou em colapso. Zema atacou Flávio, mas também recebeu dinheiro. Tarcísio recebeu. O próprio Bolsonaro recebeu. Agora, cada um deles tem que explicar como é que o maior escândalo financeiro do país financiava exatamente os mesmos políticos que prometiam acabar com a corrupção. O banco quebrou. O banqueiro está preso. O dinheiro está sendo rastreado. E os áudios não param de aparecer. Flávio propôs uma CPI do Banco Master. Muitos dizem que é uma cortina de fumaça. Outros dizem que é a última cartada de quem já foi condenado pelo Tribunal da Opinião Pública. Fica uma pergunta no ar, e essa pergunta é para você. Se o dinheiro do banqueiro que destruiu a vida de 1,6 milhão de brasileiros financiou a campanha do pai, do irmão, do governador e do pré-candidato a presidente, quem ainda pode dizer que a direita brasileira é diferente do que sempre criticou? Pensa bem e me conta nos comentários. Se inscreva no canal para receber atualizações de última hora e deixe seu like nesse vídeo para ajudar a causa do povo. Até a próxima!